porque aqui também diz, e todos os que habitam sobre a terra. O senhor Elissoriano habita sobre a terra? Habita. Se é para pegar literalmente a palavra todos, então vamos colocar todos que estão sobre a terra, incluindo o senhor Elissoriano e os seus membros, adoraram a besta. E todos os que habitam sobre a terra o adoraram, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Os nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, e o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. No pensamento de Deus, não foi no ano 33, foi antes da fundação do mundo. Gostaria de pôr outro ponto, irmão Morizan, porque ele usa 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, para dizer que todos, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, dando a entender que são de fato todos os homens. A profecia de Joel 2, 28 diz, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é isso que está escrito lá? Sim, é isso que está escrito lá. E novamente a gente vê a palavra toda a carne. É toda a carne, não é isso que está escrito? Sim, é exatamente isso que está escrito. E quando que essa profecia aconteceu? Aconteceu em Atos capítulo 2. Quantos estavam lá no cenáculo? 120 pessoas. Eu pergunto, 120 pessoas do ano 33 era toda a carne? 120 pessoas é toda a carne? Porque a profecia dizia, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando a profecia acontece, se você tem dúvida se a profecia aconteceu ou não, de Joel 2:28, leia lá Atos 2, Pedro cheio do Espírito Santo. Veja que você pode dizer, não, mas é Pedro, ele falando, não senhor e não senhora. Pedro cheio do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus Todo-Poderoso. E diz que Pedro cheio do Espírito Santo diz, o que vocês estão vendo aqui, estes homens não estão embriagados com vinho. Não, senhor e não, senhora. Pedro diz, estes homens estão fazendo estas coisas para se cumprir o que foi dito pelo profeta Joel, que diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas lá só tinha 120. Por outro lado, irmão Morizan, os animais também têm carne. Os cachorros têm carne, os gatos têm carne, os pássaros têm carne, os peixes têm carne. Mas a profecia não diz que é toda a carne? Eu estou dizendo isso, irmão Morizan, porque ele pega 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, para dizer que está escrito que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Se é para pegar literalmente, vamos pegar literalmente. Neste caso, ele adora a besta, porque diz que todos os habitantes da terra adoraram a besta. E então a profecia de Joel era falsa, porque Joel disse que era toda a carne, e Pedro disse que era o cumprimento lá e só tinha 120. Irmão Morizan, esse senhor Elissoriano é um sedutor para levar os filhos do diabo para o inferno. Mas os filhos de Deus procurarão, ó Deus, uma vez que eu sei que o senhor Elissoriano não é um homem de Deus, uma vez que eu sei que ele não é um profeta, porque não tem chamamento, não tem comissão, não tem mensagem, a Bíblia não fala sobre ele, aonde é que está o teu profeta? É o que um filho de Deus vai dizer. Eu pensava que esse Elissoriano era um homem de Deus. Eu pensava que ele sabia da revelação de Deus para o nosso tempo. Mas vejo agora que é apenas um recitador de versículos. Ele também disse que, aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, vamos pegar um outro trecho para nós comentar isso junto. Na Bíblia não tem palavra predestinação para perdição. Vamos buscar na Bíblia inteira, irmão Odeu. Sim, irmão Eli. E em todas as traduções portuguesas da Bíblia, predestinação para perdição é mentira de Calvino, que não é de Deus. Vamos ler. Buscando por predestinação para perdição, em todas as 13 traduções portuguesas, nos livros de Gênesis a Apocalipse, o resultado é nenhuma palavra ou frase encontrada. Não está na Bíblia. Mas... Bíblia, irmão Morizan, o irmão pode comentar. Então, a pergunta que fez ao seu Elissoriano, todos devem fazer, porque trata-se de salvação. Quando o assunto é salvação, e que uma pessoa se levanta e diz que é um homem de Deus, você
que está preocupado com a salvação, você deve perguntar a ele o que foi perguntado a seu Eli Soriano. Quando foi que Deus lhe apareceu? E qual é o seu chamamento? E qual mensagem traz da parte de Deus? Cacô Felipe está na Terra hoje para responder essas perguntas. Se você perguntar ao profeta, você é um homem de Deus? Cadê o seu chamamento? Cadê a sua comissão? E que mensagem você traz da parte de Deus? O profeta está na Terra para responder essa questão. Assim como Noé estava na Terra para responder àqueles que estavam lá. Em cada tempo, Deus tem esse homem na terra para responder essa questão. Mas o seu Eli Soriano não vai responder essa questão, porque ele não é um homem de Deus. E se você está preocupado com a salvação, você deve perguntar a ele. Agora, apóstolo, Mateus 24, 22, fala que se os tempos não fossem encurtados, nenhuma carne se salvaria, né? Ou seja, toda a carne estaria na perdição. Mas quando nós vemos a multiplicação de igrejas por toda a terra, né? A impressão que dá é que toda a carne será salva, né? Porque em cada esquina há uma igreja que as pessoas fundam, né, com a Bíblia, a palavra de Deus, não para os nossos dias. Então, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus de enviar um profeta hoje, toda a carne estaria na perdição, sendo conduzida ao inferno por Satanás através de líderes religiosos como seu Eli Soriano, que pega a arma, como eu disse antes, pega a arma do policial, a farda do policial, e se passa por um policial. E as pessoas estão aí dizendo que ele é um homem de Deus, que ele é um homem instruído de Deus. Ele chega a dizer que o seu ministério, como eu já disse antes, é de pregar o evangelho verdadeiro. Um evangelho que não é seu, não é do seu tempo. Seu Eli Soriano é um ladrão na colheita de Deus, um sedutor. Tudo que ele pode dizer é a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Cadê o que Deus diz hoje? Como está escrito em Mateus 4,4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cadê a palavra que sai da boca de Deus hoje? O seu Eli Soriano é um pregador de história. Ele tem colocado as pessoas para dormir em suas igrejas, em suas reuniões, contando histórias para as pessoas. E espiritualmente, essas pessoas estão dormindo como estavam dormindo aqueles lá no tempo que o Senhor Jesus esteve na terra. Os fariseus tinham contado tantas mentiras, tanta história, dizendo que Jesus, o Messias, viria assim, viria no carro de fogo, seria um grande rei, mas quando Jesus apareceu, as pessoas estavam dormindo com tanta história. É o que as pessoas estão fazendo, é o que o seu Eli Soriano, esse ladrão na colheita de Deus, está fazendo com os seus seguidores, todos aqueles que têm admiração pelo que ele prega, né? Mas está aqui hoje Cacô Felipe, né, para trazendo as palavras de vida eterna para o nosso tempo e tirar os escolhidos, né? Que os escolhidos não serão enganados, né? Não serão seduzidos por esses filhos do diabo, né? O profeta está aqui com a mensagem para tirar do meio desses falsos profetas os filhos de Deus que estão seguindo esses homens, né? Ainda, até não encontrar a verdadeira mensagem. Nós estamos aqui para nem mostrar a predestinação para a vida eterna. Claro, até o seu Eli Soriano lá está de acordo que há uma predestinação para a vida eterna. Estamos aqui para provar que existe também uma predestinação para a condenação. Predestinação para a salvação você encontra aí, como o seu Eli Soriano mostrou aí, muitos lugares que dizem isso, entende? Inclusive Atos 13, 48, que quando Paulo estava a dar o seu chamamento, que nós estávamos falando aqui agora há pouco, Mamorizan, que o seu Eli Soriano não conseguiu mostrar seu chamamento como sua mensagem. Mas quando Paulo mostrou em Atos 13, 47, dizendo, porque assim como disse lá o profeta Isaías, né, o Senhor me estabeleceu para eu ser a luz das nações e a salvação de Deus até as extremidades da terra, no versículo 38, é dito que todos os gentios, né, eu tenho aqui a escritura, Mamorizan, deixa eu ver se eu acho aqui. E quando os gentios ouviram isso, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E todos os que foram ordenados, ou predestinados, ou elegidos, ou escolhidos para a vida eterna, creram. Creram no quê, senhor Eli Soriano? Creram em Jesus de Nazaré? Creram nos livros de Moisés? Creram na história dos profetas? Não, creram nas palavras de Paulo. Sim, eles tinham que acreditar nas palavras de Paulo. E
quando os gentios ouviram isto, os gentios nem conheceram Jesus de Nazaré. Nenhum deles era discípulo de Jesus de Nazaré. Nem mesmo Paulo era discípulo de Jesus de Nazaré. Porque entre a saída de Jesus de cena, por volta do ano 33, e o chamamento de Paulo a caminho de Damasco no ano 53, irmão Maurício, mais ou menos isso, vai ser uns 20 anos que aí Paulo é chamado. Jesus Cristo já estava na sua posição de pai. E quando os gentios, não eram judeus, quando os gentios ouviram isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E todos os que foram ordenados para a vida eterna creram nas palavras de Paulo. Está bem. Quanto à predestinação para a salvação, não há nenhuma dúvida. Mas vamos voltar ao assunto aqui, a predestinação para a condenação. E aí o senhor Soriano faz a busca no seu computador a palavra predestinação, nas 13 versões da Bíblia, na língua portuguesa, não encontra. Ele faz o busca com a palavra predestinado, ele não encontra. Mas eu mostrei aqui em Apocalipse 17, versículo 8, né? E Apocalipse capítulo 13, versículo 8 também, que existe sim uma predestinação para a condenação. E os nomes desses de Apocalipse 17 e de Apocalipse 13 não foram escritos. Não foram escritos. Antes da fundação do mundo já estavam predestinados para ir à perdição, para adorar a besta, para ficar nessas igrejas e assim por diante, ficar na distração de Satanás. Mas gostaria de trazer um outro ponto aqui, irmão Morizan, para falar sobre Judas. Porque o senhor Soriano disse que as pessoas têm o livre-arbítrio. Mas quando Jesus disse para os seus apóstolos, eu vos escolhi os 12. Se os apóstolos têm livre-arbítrio, eu pergunto, por que o Pedro não disse, Senhor, eu não quero? Eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha sogra que está doente. Por que aqueles que Jesus chamou, você segue-me, você segue-me, você segue-me, chamou 12 homens, e entre esses 12, Mamorizan, chamou Judas Iscariotes? Por que nenhum entre os 12 não rejeitou, já que eles têm livre-arbítrio? Eles tinham seus negócios, eles tinham as suas famílias, eles deixaram seus pais, seus filhos, suas esposas, e deixou tudo que impedia lhe seguir Jesus e foram seguir Jesus. Nenhum dos 12 disse não. Bem, mas eles não têm livre-arbítrio? Você vai dizer, não, mas todos eles escolheram seguir Jesus. Está bem. E entre os 12, Jesus diz, eu vos escolhi os 12. E um de vós é o diabo. Jesus não disse, um de vós se tornará o diabo pelo livre-arbítrio. O Judas não escolheu ser o diabo. Ele disse, agora, a partir de hoje, eu quero ser o diabo. Foi isso que Judas disse? Judas pensava que era um filho de Deus. Ele pensava, ele acreditava que era um filho de Deus. Sim, ele acreditou em Jesus. Ele seguiu Jesus. Ele pregou a mensagem de Jesus. Ele expulsou os demônios. Ele curou os enfermos. Ele era o eco de Jesus de Nazaré no seu tempo. Jesus diz, eu vos escolhi os 12, e um de vocês não será, se transformará, mas um de vocês é o diabo. O Judas teve o livre-arbítrio de escolher ser o diabo? O senhor Soriano vai dizer que é, Mamorizan. Mas vamos aqui ver o que Pedro diz em Atos capítulo 1. Nós estávamos falando de Atos agora há pouco. Atos capítulo 1, versículo 16. Pedro dizendo, varões e irmãos, assim como foi anunciado que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo disse antes pela boca de Davi. Foi Davi que disse sobre o Judas? Mas o Judas não tem um livre-arbítrio? E essa profecia aqui do Davi, não tem nenhum valor? Quem foi que disse que o Davi enganaria Jesus, trairia Jesus? Foi o Judas que disse, bem, já que eu não acredito mais em Jesus, agora eu vou ser o traidor, vou vender ele porque eu estou precisando de um dinheiro para comprar uma terra. Não, senhor e não, senhora. Isso já estava predito, já estava predestinado para acontecer. Quem que está falando aqui? Não é eu, não é Cacô Felipe. Está na Bíblia que o senhor Eli Soriano usa. Varões e irmãos, Atos 16, 25. Ficou combinado que se cumprisse a Escritura. De acordo com os profetas disseram, que o Espírito Santo disse antes pela boca de Davi. Davi era profeta, viu? Você que não acredita, Davi era profeta? De Judas, Davi falou sobre Judas, que era o guia dos que prenderam Jesus, que era contado conosco, contado entre os 12, e teve sorte nesse ministério. Este homem, então, adquiriu conosco adquiriu um campo do salário de sua iniquidade,
e enforcou-se, explodiu no meio, e todas as suas entranhas jorraram. Campo é chamado em sua própria língua Alcedama. Isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos, Davi falando: seja a sua habitação deserta, e ninguém habite nela, e que outro tome, né, pegue o seu bispado. Portanto, os dos homens que esteve conosco, aqui vai falar sobre Matias, né? Então, eles tinham dois lá que seguiu Jesus desde o começo do ministério, e aí eles orando, depois lançaram sorte. E aí diz aqui mais embaixo, Morizan, vou concluir o texto. Havia dois, né? Um chamado Barsabas, né? Penso que José, chamado Barsaba, que se chamava o Justo, e o Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, mostra qual desses dois tu escolhe, para que ele possa assumir o cargo desse ministério e apostolado, do qual Judas caiu pela sua transgressão, para ir para o seu lugar. Ah, Judas tinha um lugar? Judas não preparou um lugar quando ele estava na terra. Para ir para o seu lugar. E o Davi já tinha falado sobre o Judas, irmão Maurício. É a predestinação? Ou é o livre-arbítrio? O seu Eli Soriano disse que é livre-arbítrio para ir para o inferno. Mas não tem livre-arbítrio para ir para o céu, só para ir para o inferno. E o Judas aqui? E se o Judas tivesse o livre-arbítrio para dizer: bem, eu não quero ser esse traidor, eu vou resistir a essa tentação de trair Jesus, eu não vou, eu tenho um livre-arbítrio, eu vou seguir Jesus até o final. Bem, como ficaria a profecia de Davi aqui? Como é que ficaria isso? Mas vamos lá, irmão Morizan, gostaria de mostrar uma outra coisa. Caim e Abel, um filho de Adão, o outro filho da serpente, porque os filhos de Deus estavam nos lombos de Adão, e os filhos do diabo estavam nos lombos da serpente. Então, ser filho de Deus ou ser filho do diabo é uma questão de semente, é uma questão de nascimento. Olhe para a natureza. Um corvo não pode dizer: dado que agora vejo que as águias voam mais alto, dado que agora vejo que as águias comem carne fresca, então agora, a partir de hoje, pelo meu livre-arbítrio, eu vou ser uma águia. Um caranguejo não pode dizer: dado que eu vivo aqui nesse pântano, e os peixes, os meus vizinhos, eles vivem em águas limpas e profundas, a partir de hoje eu vou usar o meu livre-arbítrio para ser um peixe. O mesmo para os sapos, isso não funciona. Porque um filhote de corvo, mesmo que ele nasça com as penas brancas, ele vai ser um corvo quando filhote. Vai ser um jovem corvo, vai se tornar um adulto corvo, depois um velho corvo, e ele vai morrer sendo um corvo. O seu livre-arbítrio e a sua vontade de ser uma águia, isso não vai acontecer. Então, é pela predestinação. Foi pela predestinação que o João, o Pedro e os demais apóstolos acreditou em Jesus Cristo e ficou até o final. E foi pela predestinação que o Judas também aconteceu aquilo com ele. Mas vamos ver aqui mais uma parte, irmão Maurizan. Qual é a conclusão? Em todas as traduções portuguesas, a predestinação encontrada na Bíblia é predestinação para serem filhos adotados. Não predestinação para ser julgado no inferno, como a ligação deste mentiroso pastor que se chama Calvino, que agora é pregado pelo Caco Felipe. Ele está pregando uma coisa errada, não está na Bíblia. Nenhuma pessoa Deus predestinou para o inferno. Por quê? Vamos ler 1 Timóteo 2:4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Irmão Edson, me ajuda. O que significa todos os homens? Todos, sem exceção. O que você acha, irmão Edson? Se Deus predestinou uma parte de ser humana para perdição, contra ou de acordo com o apóstolo Paulo, que disse: deseja de Deus que todos os homens sejam salvos?
Seria contrário, né? As palavras de Paulo, se Deus tivesse predestinado alguém para a perdição, então as palavras de Paulo estariam erradas, assim como outros versículos que lemos, né? Irmão Odeu. Sim, irmão Eli. Se esta doutrina que tem predestinados, uma parte é destinado para a perdição, a declaração do apóstolo Paulo será contraditória com esta doutrina, porque de acordo com o apóstolo Paulo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Quando diz todos, não tem nenhuma exceção, irmão Eli, todos. Isso é de acordo com o apóstolo Paulo. Vamos de A gente vê que só mudou os tempos, né? Mas a loucura continua mesmo, né? Esses homens estão aí dizendo hoje que é discípulo de Jesus, como os fariseus disseram a Jesus que eram discípulos de Moisés, né? E falando aí do desejo, né, de ser que todos sejam salvos, Paulo dizendo todos, né, desejo de todos ser salvos, mas todos que creram em sua mensagem, né? Todos aqueles que estavam em seu tempo, que creram em sua mensagem, que depois, como o apóstolo agora, Goinha mesmo diz, que todos, aquele que Deus deu a ele, os que estavam ordenados a ser salvos, foram salvos de acordo com o que Paulo pegou, como o irmão citou em Atos 13, 48, né? E também, depois o apóstolo pode até complementar aí, o caso de Esaú e Jacó, né? Ali é dito que Deus aborreceu Esaú antes mesmo dele vir ao mundo. Que mal fez Esaú? Deus sabe quem seria Esaú. Deus sabe qual era a semente que Esaú seria. Então, Esaú estava predestinado à perdição, né? Então, apóstolo, vê que se as pessoas que estão aí seguindo Eli Soriano, acreditando que ele é um homem de Deus, porque ele diz que ele faz o bem, porque ele sabe pregar, né? E se ele não fizer isso, é um pecado. Ele citou isso, é um versículo, né, que dá base para ele fazer isso, né? Então, mas sabe pregar o quê? Ele prega a história, ainda prega de forma errada, porque a Bíblia não é de particular interpretação. Está escrito que Deus só revela seus segredos aos seus servos, os profetas. Eli Soriano não mostrou seu chamamento, não mostrou a sua comissão, e ele não tem mensagem, ele não é um profeta. Ele é um sedutor, pregador de história. Mas o profeta está vivo. Nós temos um profeta vivo no nosso tempo. Nós seguimos um profeta vivo, que traz as palavras vivas. Eli Soriano pode até continuar, e ele vai continuar seduzindo as pessoas, mas nós estamos aqui para respondê-lo, né? É isso? Obrigado, irmão Morizan. Então, irmão Morizan, vê que o senhor Eli Soriano não sabe que Calvino era um profeta de Deus. E que ninguém, por volta do ano 1560, poderia ser salvo a não ser que acreditasse na mensagem dupla predestinação de Calvino. Todos os Eli Sorianos lá, que discordavam da dupla predestinação de Calvino, foram ao inferno. Estão no inferno agora. Porque Calvino era aquele que tinha as chaves do céu. Sim, a mesma chave que um dia estava com Pedro, foi passando de mãos em mãos, e em 1560 estava com Calvino, pregando a poderosa mensagem. Não havia nenhuma mensagem em 1560 mais poderosa do que a mensagem de Calvino. A mensagem que despedaçava os discípulos de Lutero. A mensagem que despedaçava os católicos. A mensagem que despedaçava todos aqueles que enfrentava Calvino. Sim, Calvino não era um simples pastor de igreja. Calvino era o profeta mensageiro. Mas vamos lá, irmão Morizan. Ele diz aí que não há, fez a busca lá no computador dele, não tem predestinação para condenação, buscou pela palavra predestinado, também não tem. E aí ele usa novamente a expressão aí, todos os homens, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, querendo dizer que é literalmente todos os homens que Deus vai salvar, ou todos os homens, de fato, que Deus espera, eles vêm para a mensagem, ou seja, para a verdade, para ser salvo. Neste caso, como eu disse, se for usar a expressão todos, literalmente, então a profecia de Joel estava errada, porque ele diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E eu mostrei lá em Atos capítulo 2, que só tinha 120 quando a profecia aconteceu. Também aqui em Apocalipse
13:8 diz que todos os habitantes da terra, todos, incluindo o senhor Eli Soriano, adoraram ou adoram a besta, né? E quem adora a besta? Os que não tinham os seus nomes escritos no livro da vida. Do Cordeiro, os nomes dessas pessoas aí que adoraram a besta, que diz que é todos, não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, né? Jesus, né? Que foi morto antes da fundação do mundo. Mas vamos lá. E aí, irmão Maurizão, me faz lembrar também de Simão de Cirene. O Simão de Cirene foi predestinado a carregar a cruz de Jesus. Aquilo não é por acaso. Não há casualidade em Deus. Não há. É claro, o senhor Eli Soriano vai falar aí de livre-arbítrio, ele vai levar lá para o livro de Deuteronômio, penso que ele vai falar de Deuteronômio, mas nós vamos chegar lá ainda. Mas o irmão falou aí muito bem sobre Jacó e Esaú. Agora veja, antes do nascimento de Esaú e de Jacó, irmão Maurizão, há uma profecia. E a profecia dizia que o Ismael, né? O Ismael seria predestinado a ser o selvagem. Que Ismael e também Jacó, o Esaú, é a mesma coisa. O Esaú e o Ismael são os pais dos árabes. Os pais dos árabes é Ismael, filho de Abraão com H, né? E também Esaú, aí o filho de Isaac, né? Que é gêmeo com Jacó. Mas veja, o irmão disse muito bem. Deus disse, antes que Jacó nascesse, eu amei Jacó, quando ele estava ainda no ventre de sua mãe. Sim, é dito isso lá. E me faz lembrar de Jeremias, que Jeremias disse que ele foi escolhido ainda no ventre de sua mãe. Deus disse, Jeremias, quando você fica dizendo que você é uma criança, você é muito jovem para ser um profeta, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Olha, Deus escolheu lá o Jeremias. Paulo disse também que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Neste caso, Jeremias e Paulo não têm o livre-arbítrio? Maurizão, será que Deus não poderia respeitar o livre-arbítrio de Jonas para não ir a Nínive? Bem, se o homem tem livre-arbítrio, Deus tem que respeitar. Jonas, se você não quer ser meu profeta, levar a minha mensagem a Nínive, está bem, Jonas. Eu dou aos homens o livre-arbítrio para ser profeta ou não ser profeta, para ser salvo ou não ser salvo. Não é isto. O Jonas fugiu, se escondeu. Deus foi buscá-lo aonde ele estava, lá na barriga do peixe. Por que Deus foi buscar Jonas? Porque Jonas estava predestinado a pregar em Nínive. Deus não pode trocar o seu profeta, irmão Maurizão. Deus não pode substituir o seu profeta. Deixe ele recusar como Jonas. Deus vai buscá-lo. Deixe ele tentar se suicidar como William Branham. Deus vai buscá-lo. Deixe ele ir para o Egito como Abraão. Deus vai buscá-lo. Porque ele está predestinado àquilo. Agora, o Judas também estava. Ele tinha que cumprir a profecia lá de Davi. Agora, há profecias, irmão Maurizão, relacionadas a Jesus, dizendo que ele receberia uma coroa de espinhos, que os seus ossos seriam quebrados, profecias dizendo que rasgariam as suas vestes, profecias dizendo que ele seria colocado numa cruz, profecias dizendo que o seu lado seria furado com a lança. Tudo isso estava predito. E as pessoas que fizeram isso estavam predestinadas a fazer isso com Jesus. Eles não poderiam recusar, porque eles foram predestinados a fazer aquilo. Quanto a Esaú, Deus disse, eu aborreci Esaú antes dele nascer. Antes que o Esaú, irmão Maurizão, pudesse dizer assim, eu escolho o inferno. Antes que, pelas práticas de Esaú, ele escolhesse o inferno. Porque, segundo o senhor Eli Soriano, o homem escolhe o mau caminho, comete pecados e ele vai para o inferno. Mas que pecado o Esaú tinha cometido? Qual escolha o Esaú tinha feito? Qual mau caminho o Esaú tinha tomado? Qual foi a decisão errada que o Esaú tinha tomado? Ele não conhecia o seu profeta. O seu profeta era Isaac. Ele não conhecia o seu pai Isaac. Ele não conhecia o seu profeta. Ele não sabia o que era o certo e o que era errado. O que era bom e o que era mal. O caminho certo e o caminho errado. Esaú não sabia. E Deus disse, antes que esse Esaú nascesse, eu já o tinha aborrecido. Antes que esse Jacó, que mentiu para o seu pai, né, dizendo que era Esaú, antes que ele nascesse, eu já o amava.
é uma predestinação, um para a vida eterna, outro para a condenação. Sim, agora, Isaú usa o seu livre-arbítrio para se tornar um filho de Deus? Isto não é possível. Não, não é possível. Irmão Maurizão, gostaria de colocar aqui mais uma parte para nós encerrarmos. Penso que já está respondido, muito bem respondido, o senhor Eli Soriano sobre esse tema que não há predestinação para a condenação. Outras pessoas vão perguntar, por que tem que vai para o inferno? Muitos vão para o inferno, mas não são predestinados por Deus. Isso é o seu escolha, né? Sim. Eles escolheram de vai para o inferno, mas nunca Deus predestinou eles ao inferno. Vamos ler. 30:19 de Deuteronômio. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Temos livre arbítrio. Claro, irmão Edson? Sim, irmão Eli, claro. Claro. Se você tem livre arbítrio, você é predestinado? Como exercer livre arbítrio se você é predestinado? Claro, irmão Edson? Sim, irmão Eli. Por isso Deus está falando sobre a verdade que está na Bíblia. O céu e a terra tomou hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Como você pode escolher quando você é predestinado? Eu estava me lembrando aqui de Gênesis, né, 6, se não me engano, parece 6, 11, 12, né? E diz que toda a carne estava corrompida diante de Deus, nos dias de Noé, né? Toda a carne havia corrompido as vias de salvação. Isso diante de Deus, como hoje. Como o irmão citou antes, que assim como foi nos dias de Noé, também seria aqui, né, de acordo com Lucas 17, 24. Então, toda a carne havia corrompido o caminho de salvação diante de Deus. Mas diante dos homens parecia tudo bom. Tinha as igrejas, tinha as religiões, mas mas lá tinha Noé. E aquelas pessoas lá, elas foram à perdição porque elas escolheram ir à perdição? Elas foram à perdição porque não tinha nada nelas que fizessem elas crer em Noé. Ou seja, elas estavam condenadas à perdição. Não tinha nada nelas que fizesse ela receber Deus através de Noé. E hoje, essas pessoas aqui que dizem que Cacô Filipe é falso, que não há mais profetas, e eles só verem as passagens da Bíblia que diz dos falsos profetas, e estão cegos para as profecias onde o Senhor Jesus disse que enviaria profeta. E essas pessoas que estão aqui hoje rejeitando Cacô Filipe, é a escolha? Não tem nada nessas pessoas que fazem com que ela aceite Cacô Filipe. Os filhos de Deus, um filho de Deus, quando ele está diante dessa mensagem, ele pode até viver por um tempo enganado, mas quando ele encontra com essa mensagem, ele receberá essa mensagem e ele vai dizer: essa mensagem é para mim. Mas os filhos do diabo, eles vão dizer que não tem nada nessa mensagem, tudo o que diz aí é falso. Eles estão predestinados à perdição. Não tem nada neles, não tem nada no seu Eli Soriano que faça com que ele crê no que está dizendo Cacô Filipe, no que vem pregando Cacô Filipe. Porque seu Eli Soriano é um predestinado à perdição. E todos aqueles que seguem o seu Eli Soriano, que está no mesmo espírito que o seu Eli Soriano, irão ao inferno. Porque não tem nada neles que faça com que eles recebam Cacô Filipe como sendo o profeta de Deus, a boca de Deus para o nosso tempo. Então, Mamorizan, nos faz lembrar de uma história do tempo de Noé. E as águias foram avisadas por Deus que viria o dilúvio. E Noé poderia ver isso em uma visão. E as águias foram uma ilha onde havia muitas galinhas lá. E as águias disseram: fujam
fujam, vão para as montanhas, voem conosco, porque vai vir um dilúvio. As galinhas, né? Os católicos, os protestantes, os evangélicos, os brahmanistas disseram, é mentira desse Cacô Felipe, não está na Bíblia, não está escrito na Bíblia isso, não está escrito na Bíblia aquilo, esta mensagem não é bíblica, o nosso pai, o nosso profeta Enoque disse que nós vamos ser arrebatados como ele, de fato, vai vir um dilúvio, mas a Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados antes do dilúvio. Esta mensagem aí de voar para as montanhas, esta mensagem de entrar em Arca de Noé, isso não está na Bíblia. Bem, as águias disse, está bem, vocês têm o vosso livre-arbítrio, né? Segundo aí o Sueli Soriano, as águias foram embora. O dilúvio veio e matou todas as galinhas. Mas depois o Noé se perguntou, bem, mas e se essas galinhas tivessem acreditado, usado o seu livre-arbítrio, né? O Sueli Soriano está dizendo que livre-arbítrio. E se as galinhas tivessem usado o seu livre-arbítrio e disseram, bem, já que nós temos o nosso livre-arbítrio, então nós vamos acreditar na mensagem das águias, porque as águias voam mais alto e elas estão vendo o que está acontecendo. Então agora todos nós galinhas, e os galos, e os frangos, e os pintainhos, todos nós vamos voar com as águias. Noé se perguntou, e se essas galinhas tivessem acreditado? Como que elas iam voar com as águias? Como que elas iam acompanhar as águias, irmão Maurizano? Essas galinhas estavam predestinadas a morrer no dilúvio, porque nelas não tem condição nenhuma de voar com as águias. Os filhos do diabo predestinados à perdição, não tem nada neles para fazê-los acreditar e reconhecer Deus e um profeta. É o que o irmão estava explicando aí muito bem. Mas vamos lá, irmão Maurizano. Ele usa novamente aí essa questão, volta atrás, né? Como o irmão estava citando aí sobre o tempo do dilúvio, né? E Deus disse que toda a terra estava corrompida, né? E que Deus, olhando a terra, não viu nenhum justo. Para voltar àquele ponto dele pegar o versículo literalmente para dizer todos, e dizer que é todo mundo, né? E Deus disse, eu não vejo nenhum justo. Certo, Deus disse não vê nenhum justo. Nenhum, é nenhum. Mas por que então de repente aparece Noé? E depois aparece os 3 filhos de Noé? Depois aparece as noras de Noé, a esposa de Noé. Bem, Deus disse, não vejo ninguém, não vejo nenhum, não há nenhum justo na terra. Mas de repente, um pouco mais à frente, diz, sim, mas tem Noé aqui. Sim, tem mais 7 que creem em Noé. Se nós for pegar os livros, os versículos literalmente, para aplicar como quer o seu Eli Soriano, então devemos comer carne humana e beber sangue humano, porque Jesus diz, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo, não tem parte comigo. Foi bem aí que muitos abandonou Jesus por causa dessa fala. Agora, como eu disse, se é uma escolha, por que Esaú não teve então essa escolha? Foi rejeitado por Deus desde o ventre da sua mãe. Por que Deus amou Jacó desde o ventre da sua mãe? Por que o Judas não teve a escolha de escolher não trair Jesus? E ele tinha que cumprir a profecia de Davi que falava sobre ele, que ele traria Jesus e outro tomaria o seu bispado. Agora, quando o seu Eli Soriano cita aí Deuteronômio 30, 19, para dizer as palavras de Deus por meio de Moisés, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. A bênção é se ouvirdes as minhas palavras. Que palavra? A Bíblia? Não, senhor e não, senhora. Lá só tinha 5 livros de Moisés. E talvez foi dito isso quando Moisés escreveu o seu terceiro livro, né? Penso que Gênesis, Números e Deuteronômio, não é isso? Penso que o terceiro livro. Deus diz isso por meio de Moisés. Não tinha os outros livros lá, não era a Bíblia. As bênçãos, não é vida eterna, é bênçãos. As bênçãos, se vocês ouvirdes as minhas palavras. E maldição, não é vida, não é condenação eterna. A maldição, se vocês ouvirem, é claro, aqueles que ouvissem Moisés ia ter a vida eterna. E aqueles que rejeitassem Moisés também iriam ao inferno. Está certo isso. Agora, é pela predestinação que eles iam aceitar ou rejeitar Moisés. E Deus havia dito lá, irmão Maurizano, que todos aqueles que o tinham tentado 10 vezes não entrariam na terra prometida. Ia morrer no deserto. Então, escolha a bênção, né? Escolha as minhas palavras, escolha a vida, né? Para que vivas tu e a tua descendência. Como que eles iam viver?
e a sua descendência viver? Ouvindo, então, as palavras de Moisés. Então, aqui na terra, o homem ou a mulher tem o seu livre-arbítrio para decidir como vai viver, o que vai fazer, onde vai morar, onde quer trabalhar. Sim, ele tem esse livre-arbítrio sobre como ele vai se comportar na terra. E, de acordo com o seu comportamento, haverá consequências. Sim, veja o ladrão da cruz. Ele teve o livre-arbítrio de ser um ladrão. É o seu comportamento. Mas ele teve o livre-arbítrio para ser salvo? O seu nome já estava escrito no livro da vida. Ele só encontrou aquele que ia salvar, que era Jesus. Maria Madalena também teve o seu livre-arbítrio. A mulher adúltera também teve o seu livre-arbítrio. Mas, para ser salva, ela teve o livre-arbítrio? Já estava predestinada elas encontrar com Jesus na terra e serem salvos por meio desse Jesus de Nazaré. Agora veja, irmão Morizan, que usar Deuteronômio 30, 19, para dizer que é o homem que escolhe ser salvo ou não ser salvo, isso não é correto. Lembrando que foi dito aqui também que Deus é o seu próprio intérprete. E Pedro diz, as escrituras não é de particular interpretação. Quem que escreveu as escrituras? Homens inspirados, e entre eles os profetas. Inspirados por quem? Inspirados por Deus. Quem deve interpretar as escrituras? Um outro homem com o mesmo espírito. E quem tem esse mesmo espírito? É um profeta mensageiro. Um profeta mensageiro é quem vem explicar aquilo que Deus disse de uma forma escondida, irmão Morizan, porque é dito lá que ele abriria a sua boca para falar em parábolas, e ele falaria com lábios gaguejantes, né? Um pouco aqui, um pouco ali, e você vê que em cada tempo ele traz um profeta para revelar os seus mistérios escondidos. E a mensagem do profeta Calvino é a infalível palavra de Deus que é confirmada hoje pelo profeta Cacofleto. Mas gostaria de voltar aqui, irmão Morizan, para nós terminar a live, e dizer que Apocalipse 17:8 diz: a besta que viste era e não é, e ela subirá do abismo, irá para a perdição. E os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, não tem livre-arbítrio para colocar o seu nome lá e nem tirar. Eles se maravilharam com a besta, que foi, não é, e embora seja, né? Apocalipse 3:8. E todos os que habitam sobre a terra o adoram, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O que é o livro da vida do Cordeiro? É a mensagem do profeta do seu tempo. Lá no tempo de Jesus era a mensagem de Jesus, que foi morto antes da fundação do mundo. O livro da vida do Cordeiro. Não trata-se apenas dos 4 evangelhos de Jesus de Nazaré, mas trata-se da mensagem de cada profeta mensageiro que já viu a terra. Quando é que o Cordeiro foi morto? Antes da fundação do mundo. E os nomes daqueles que foram à perdição foram escritos quando? Não foram escritos quando? Antes da fundação do mundo. Que Deus possa abençoar e ajudar todos os seus filhos e filhas que estão hoje sobre a terra, que possam encontrar o caminho da salvação, que é a mensagem do profeta Caco Felipe. Amém. Ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha alma, a pátria